No fim da década de 1990, a economia chinesa se reerguia após anos de austeridade. O mundo ainda olhava com desconfiança para qualquer coisa made in China. Em uma sala modesta na cidade de Shenzhen, um engenheiro chamado Wang Xuanfu encarava sua própria encruzilhada. Os números em sua mesa pareciam prometer segurança caso continuasse fabricando baterias para pequenas empresas de eletrônicos. Mas ele vislumbrava algo maior, um futuro de energia limpa, sem combustão, movido à inovação. Naquele momento, seu dilema não era sobre capital, mas sobre coragem. Apostar em carros elétricos, 2 décadas antes de se tornarem moda, significava contrariar investidores e desafiar um sistema industrial dominado por gigantes estrangeiras. Cada decisão financeira carrega uma fração de risco e visão. E para entender como aquele pequeno gesto moldou a indústria automotiva mundial, precisamos voltar um pouco às raízes culturais e mentais que definem o jeito como encaramos o dinheiro e o progresso. Antes de Wang transformar a BYD em sinônimo de inovação, a China carregava uma mentalidade herdada do passado, o receio da escassez. Décadas de fome, guerras e revoluções deixaram marcas profundas no imaginário econômico do país. Crescer significava sobreviver. Prosperar parecia luxo. Assim como em vários outros lugares do mundo, as famílias chinesas transmitiam a seus filhos uma prudência quase sagrada. Poupe tudo, evite risco, não desafie o sistema. Esse legado psicológico moldou o comportamento coletivo. O medo de perder tornou-se mais forte que o desejo de criar. Pequenos empreendedores cresciam desconfiados, acostumados a imitar modelos estrangeiros em vez de propor soluções originais. E foi dentro dessa atmosfera de cautela que Wang cresceu, órfão jovem, criado em vilarejos rurais, acostumado à simplicidade e à escassez. Naquela China em reconstrução, crédito era raridade e capital estrangeiro, privilégio de poucos. Mesmo assim, emergia silenciosamente uma geração de engenheiros formados em universidades técnicas, prontos para experimentar o novo. Eles olhavam para o futuro e viam 3 caminhos: seguir nas estatais, emigrar ou empreender com o que tinham. Wang escolheu o terceiro. Fundou a BYD em 1995 com um pequeno grupo de pesquisadores e equipamentos rudimentares. A empresa nasceu fabricando baterias recarregáveis a preços mais baixos que os concorrentes japoneses, aplicando disciplina e curiosidade como moeda principal. Durante os primeiros anos, enquanto multinacionais seguiam hierarquias rígidas, a BYD prosperava com pequenos experimentos. O que a história da BYD revela nesse período é o poder da mentalidade de abundância estratégica. Mesmo em um país ainda pobre, a inovação prospera quando alguém decide enxergar o recurso invisível, o conhecimento acumulado. Essa transição cultural é o coração da narrativa. Cada grande transformação começa quando uma sociedade percebe que suas limitações materiais podem ser superadas por engenhosidade. E foi exatamente isso que Wang fez ao olhar para o mercado automotivo alguns anos depois. Ele não via falta de capital. Via uma oportunidade de usar a mesma lógica das baterias em larga escala. Criar carros elétricos não seria apenas fabricar veículos, seria redefinir o papel da China na era pós-industrial. Durante muito tempo, esse mito sustentou a ideia de que grandes impérios só nascem de grandes fortunas. Mas a jornada da BYD prova o contrário. Quando Wang Xuanfu decidiu entrar no setor automotivo, sua empresa nem de longe era um gigante, tinha pouco tempo de vida, equipamentos simples e pouquíssimo reconhecimento global. O capital que moveu o início dessa virada não veio de investidores internacionais. Veio da convicção de que conhecimento técnico e disciplina podiam substituir o dinheiro que faltava. Em 2003, ele comprou uma pequena fabricante de automóveis estatal falida, a Xi'an Qinchuan Auto Company. Para muitos, parecia um desperdício de recursos. Quem, em sã consciência, investiria em carros elétricos em um país dominado por combustíveis fósseis e infraestrutura precária? Mas Wang enxergava o que outros não viam. As baterias representavam o coração da transição energética. E a BYD já dominava essa tecnologia. A empresa começou modesta, improvisando oficinas, adaptando processos e treinando funcionários internamente. Cada engenheiro aprendia a montar, desmontar e reconstruir peças de carros importados.
Esse método quase artesanal transformou-se em escola de aperfeiçoamento. Quando não havia capital, havia tempo e curiosidade. No meio dos anos 200, o esforço começou a render frutos. A BYD lançou modelos híbridos, quando outras montadoras ainda duvidavam da eletrificação. Foi também nesse período que um nome inesperado apareceu na história: Warren Buffett. Em 2008, após analisar o trabalho silencioso da empresa, ele decidiu investir. Mas o ponto interessante não é o investimento em si, é o motivo. Buffett não comprou BYD porque ela era rica. Ele comprou porque ela era paciente. O mito de que dinheiro gera dinheiro esconde o fator mais crucial do crescimento real: a capacidade de transformar escassez em eficiência. Wang e sua equipe provaram que conhecimento e metodologia criam margens onde o capital não chega. Enquanto concorrentes ocidentais queimavam bilhões em pesquisa com resultados lentos, a BYD crescia em ritmo constante, aprendendo com o próprio erro. A transição de uma fábrica de baterias a uma montadora global foi possível porque a empresa não se apoiou em opulência, mas em estrutura mental. O financiamento, quando veio, serviu apenas para amplificar uma competência que já existia. Essa é a diferença entre depender de recursos e ser o próprio recurso. No fundo, a história da BYD não é só sobre carros. É um estudo sobre psicologia econômica. Cada decisão de Wang expôs o engano do mito. Ele provou que o início modesto pode esconder a maior vantagem competitiva: liberdade para errar e aprender. Sem grandes investidores cobrando resultados imediatos, a BYD teve espaço para construir seu DNA inovador em silêncio. Essa visão redefiniu o que significava fazer dinheiro. O lucro não viria de acumular capital, mas de resolver problemas universais: mobilidade, energia, sustentabilidade. Em vez de replicar modelos prontos, a empresa criou seus próprios padrões. Ao compreender que o conhecimento bem aplicado vale mais do que financiamento abundante, a BYD inaugurou um novo capítulo da indústria moderna. E quando finalmente o mundo começou a prestar atenção, ela já estava pronta para competir não apenas com montadoras tradicionais, mas com toda a lógica de dependência financeira que a sustentava. Porque o verdadeiro capital, como a história mostrou, sempre esteve na mente e na coragem de quem ousa pensar diferente. Porque tantos acreditam que só se pode começar quando já se tem recursos? Psicologicamente, essa ideia funciona como um escudo emocional contra o medo do fracasso. É mais fácil justificar a inação dizendo "ainda não tenho capital" do que admitir "ainda não me preparei o suficiente". O mito oferece alívio momentâneo, transfere a responsabilidade do sucesso para condições externas e não para a disciplina interna. No plano coletivo, essa mentalidade é reforçada por séculos de insegurança econômica. Povos que enfrentaram longos períodos de carência, como a China e boa parte dos países emergentes, desenvolveram reflexos de autoproteção financeira. O problema é que esses reflexos, úteis no passado, se tornam barreiras no presente. Quando o medo de perder domina a mente, qualquer tentativa de criar parece arriscada demais. Para compreender o que permitiu a Wang Chuanfu desafiar essa lógica, é preciso observar o componente comportamental. Ele foi treinado para a resiliência, não para o conforto. Sua infância pobre e as perdas familiares o tornaram emocionalmente acostumado à instabilidade. Essa familiaridade com o risco o libertou da necessidade de esperar o cenário ideal. Psicologicamente, isso é raro. Enquanto muitos só agem quando têm garantias, ele agiu porque sabia que garantias não existem. Estudos sobre tomada de decisão apontam que o cérebro prefere previsibilidade. Quando falta clareza, ele cria desculpas elegantes para adiar escolhas. O esperar o momento certo é uma dessas artimanhas. Porém, na prática, quase nunca existe um instante perfeito para começar algo transformador. A própria história da BYD
mostra que o avanço real costuma nascer em meio à incerteza. Existe também o componente social, a pressão por aprovação. Quem começa pequeno teme a crítica. Quem arrisca teme o olhar dos que não compreendem o processo. Esse julgamento coletivo alimenta o conformismo. É por isso que empresas inovadoras geralmente surgem de ambientes periféricos, lugares onde não há público exigindo explicações, apenas espaço para testar. O que rompe esse círculo é a autoconfiança construída com pequenos progressos. Quando Wang apresentou seus primeiros protótipos de veículos elétricos para investidores, houve mais desdém do que entusiasmo. Mas cada fracasso validava sua hipótese de que o erro controlado é um investimento. Ele não buscava um golpe de sorte, buscava aprendizado cumulativo. A psicologia por trás do primeiro mito mostra que o maior entrave financeiro é mental e se resume a uma frase simples: ainda não sou suficiente. Quando alguém percebe que essa crença é apenas um eco do medo, o poder de ação se liberta. E é nesse ponto que o conhecimento e o tempo substituem o capital ausente. O mito se desfaz não por debate, mas por execução paciente. Se o primeiro mito paralisa, este faz o oposto, empurra à pressa, e ambos geram o mesmo resultado: frustração. A mentalidade do ganho instantâneo transformou o mercado moderno em um palco de euforia. Mas quem vive de atalho esquece que cada ciclo de prosperidade também carrega uma fase de purificação. No início dos anos 2000, enquanto as bolsas mundiais ainda se recuperavam do colapso das empresas .com, a China via o nascimento de seu próprio fenômeno especulativo. Startups, energias alternativas, novas indústrias. Era o cenário perfeito para ilusões de velocidade. Investidores viam o valor da BID subir rapidamente após o investimento de Buffett e acreditavam que a empresa seria um bilhete dourado. Mas Wang sabia que esse tipo de entusiasmo é passageiro. Suas decisões permaneciam ancoradas em princípios, não em manchetes. Esse ceticismo foi essencial para evitar que a BID seguisse o roteiro clássico das bolhas: crescimento acelerado, expectativa irreal, queda abrupta. A história mundial está cheia de exemplos, da febre das tulipas na Holanda ao colapso imobiliário de 2008. Em cada caso, o mesmo padrão: ganância coletiva e esquecimento da lógica básica de valor. Wang, por outro lado, cultivou uma filosofia de permanência. Ele repetia que um avanço só é sucesso quando pode ser repetido. Por isso, enquanto investidores buscavam anúncios rápidos, a BUSD reinvestia lucros em pesquisa. Essa diferença de ritmo explica por que tantas empresas desapareceram no mesmo período em que ela consolidava a liderança. Psicologicamente, o mito do dinheiro rápido está ligado à necessidade humana de recompensa imediata. A dopamina liberada por pequenos lucros atua como vício. Mas nas finanças, esse prazer imediato cobra juros altos. A pressa tende a ignorar o risco, a superestimar sorte e a confundir evento com tendência. Os que prosperam de modo duradouro costumam ter rotina, não euforia. A cultura moderna glorifica histórias de sucesso repentino, mas omite as décadas de experimentação que a sustentam. A jornada da BID reafirma essa verdade. Enquanto o mundo esperava resultados rápidos, ela conquistava domínio tecnológico em silêncio, criando suas próprias baterias, chips e motores, quando outros ainda dependiam de fornecedores. Esse tipo de consistência demora para aparecer nos números, mas constrói algo que nenhuma valorização de curto prazo pode oferecer: credibilidade. E credibilidade, uma vez conquistada, se torna o ativo mais valioso. No fim, o segundo mito cai pelo mesmo motivo do primeiro. Ele confunde movimento com progresso. O mercado não é uma máquina de riqueza instantânea, é um espelho da paciência. Os que correm atrás do lucro rápido acabam servindo de combustível para quem sabe esperar. A BID prosperou justamente porque entendeu a diferença entre ganhar rápido e crescer firme, e escolheu o segundo caminho:
Toda busca por resultado rápido cobra um preço, e raramente esse preço é financeiro. Ele aparece em horas mal dormidas, decisões precipitadas e arrependimentos velados. A mentalidade de atalho é sedutora porque oferece o prazer da ilusão, a de que é possível contornar o tempo. Mas nada amadurece fora de seu ciclo natural, nem pessoas, nem empresas, nem fortunas. A história recente da BYD ajuda a enxergar isso. Quando a empresa começou a crescer, inúmeras companhias tentaram imitá-la. Algumas lançaram modelos elétricos apressadamente, sem dominar tecnologia. Outras buscaram captar investidores sem ter produto sólido. Em poucos anos, a maioria faliu. Elas não entenderam que resultados sustentáveis exigem atraso deliberado, o processo paciente de aprender, errar e ajustar. A pressa é cara, não só porque leva a perder dinheiro, mas porque compromete clareza mental. Um gestor ansioso toma decisões reativas. Um investidor impaciente confunde ruído com oportunidade. No curto prazo, podem parecer visionários. No longo, deixam rastros de desperdício. É o custo invisível do atalho. Ele rouba a serenidade. A psicologia financeira explica isso como confusão entre esforço e urgência. Quando alguém sente pressão para provar valor, tende a buscar vitórias rápidas para reafirmar competência. Só que cada vitória, assim, exige novas doses de risco e energia. O ciclo se repete até colapsar. A pessoa ou a empresa percebem tarde demais que a pressa não acumulou patrimônio, acumulou cansaço. Nas finanças pessoais, o mesmo acontece. Trocar investimento paciente por promessas de enriquecimento instantâneo destrói o hábito do planejamento. O impulso de ganhar agora mina a disciplina de revisar, de expandir, de entender o próprio comportamento. Com o tempo, a ansiedade se torna o maior débito. O curioso é que o verdadeiro ganho financeiro quase sempre surge disfarçado de tédio. As rotinas que produzem liberdade, aportes regulares, reinvestimentos, estudo contínuo, raramente despertam emoção. Por isso, quem busca emoção dificilmente encontra estabilidade. O mercado recompensa a calma, não o carisma. Wang Chuanfu sabia disso. Ignorava ruídos, evitava brilhar antes da hora. Seu foco no longo prazo fez da BYD uma companhia antifrágil, capaz de crescer mesmo durante crises. Enquanto outros se moviam para aparecer em alta, ele se movia para permanecer relevante. Essa é a diferença entre resultado provisório e legado. A mentalidade de atalho promete velocidade, mas entrega instabilidade. O custo oculto é o mais caro de todos. A perda da capacidade de esperar. E quando se perde essa capacidade, perde-se também o controle do próprio destino econômico. Toda jornada de transformação começa na mente. A história da BYD mostra que prosperar não é romper com o passado, mas redefini-lo com propósito. O dinheiro, a paciência e o tempo tornam-se aliados de quem aprende a esperar com inteligência. Se esta visão ressoou com o que você busca construir, inscreva-se e compartilhe qual ensinamento mais inspira sua própria jornada silenciosa rumo à liberdade.